3. Essa afirmação é muito claramente confirmada por uma auto-observação de Storfer, 1914, em que o autor expõe com franqueza louvável os motivos que o fizeram lembrar-se erroneamente do nome de um pretenso concorrente e, em seguida, escrevê-lo de maneira deturpada. Em dezembro de 1910, vi na vitrine de uma livraria em Zurique um livro recém-surgido do Dr. Edward Hitchman sobre a teoria das neuroses de Freud. Justamente nessa época, eu estava trabalhando no manuscrito de uma conferência que estava prestes a proferir numa associação acadêmica sobre os princípios básicos da psicologia de Freud. Na introdução já redigida da conferência, eu me referira ao desenvolvimento histórico da psicologia freudiana a partir de suas pesquisas no campo da psicologia aplicada e certas dificuldades daí decorrentes para se fornecer uma exposição resumida de seus princípios básicos, e também ao fato de que, até então, ainda não havia surgido nenhuma exposição geral. Quando vi o livro, abre parênteses, cujo autor me era ainda desconhecido, fecha parênteses, na vitrine, inicialmente não pensei em comprá-lo. Entretanto, alguns dias depois resolvi fazê-lo, mas o livro já não estava na vitrine. Mencionei ao livreiro a obra recém-publicada e indiquei como autor o Dr. Edward Hartmann. O livreiro me corrigiu. O senhor quis dizer Hitchman e trouxe o livro. O motivo inconsciente do ato falho era óbvio. De certa maneira, eu me atribuíra ao mérito de ter compilado os princípios básicos da teoria psicanalítica, e é evidente que encarava o livro de Hitchman com inveja e aborrecimento, já que ele tirava parte de meu mérito. Disse a mim mesmo, segundo a psicopatologia da vida cotidiana, que a alteração do nome fora um ato de hostilidade inconsciente. Na ocasião, dei-me por satisfeito com essa explicação. Algumas semanas depois, anotei esse ato falho. Nessa oportunidade, perguntei-me ainda por que o nome Edward Hitchman se alterara justamente para Edward Hartmann. Teria eu sido levado ao nome do célebre filósofo apenas por sua semelhança com o outro? Minha primeira associação foi a lembrança de uma declaração que ouvi certa vez do professor Hugo von Meltzel, admirador entusiástico de Schopenhauer, que dizia aproximadamente o seguinte: Edward Kohn Hartmann é um Schopenhauer mal interpretado, um Schopenhauer virado pelo avesso. A tendência afetiva que havia determinado a formação substitutiva para o nome esquecido fora, portanto, ora provavelmente não haverá grande coisa nesse Hitchman e em sua exposição resumida. Ele deve estar para Freud, assim como Hartmann para Schopenhauer. Como disse, eu havia anotado esse caso de esquecimento entre colchetes psicologicamente determinado com troca da palavra esquecida por um substituto.
6 meses depois, deparei com a folha de papel em que fizera a anotação. Observei então que, em vez de Hitzman, eu escrevera Hintschman o tempo todo. 4. Eis o que parece ser um lapso de escrita mais grave que eu talvez pudesse ter classificado com igual direito entre os equívocos na ação. No capítulo 8. Eu pretendia retirar da Caixa Econômica Postal a quantidade de 300 coroas que queria remeter a um parente ausente para tratamento médico. Notei então que o saldo de minha conta era de 4.380 coroas e decidi reduzi-lo nessa oportunidade para a soma redonda de 4.000 coroas, que não deveria ser tocada no futuro próximo. Depois de preencher devidamente o cheque e cortar os números correspondentes à quantidade, percebi de repente que não havia solicitado as 380 coroas como pretendia, mas exatamente 438 coroas, e fiquei abismado com a fidedignidade de minha conduta. Logo percebi que meu espanto era injustificado. Eu não ficara mais pobre do que já era antes, mas foi preciso um bocado de reflexão para descobrir que influência havia perturbado minha intenção inicial, sem se revelar à minha consciência. A princípio rumei por caminhos falsos. Tentei subtrair 380 de 438, mas depois não soube o que fazer com a diferença. Por fim, ocorreu-me uma ideia repentina que me mostrou a verdadeira relação. Ora, 438 correspondiam a 10% do saldo total de 4.380 coroas, e um desconto de 10% é o que se obtém dos livreiros. Lembrei-me que alguns dias antes eu separara alguns livros de medicina em que já não estava interessado, para oferecê-los a um livreiro por exatamente 300 coroas. Ele achou alto demais o preço que eu pedira e prometeu dar-me uma resposta definitiva dentro de alguns dias. Se ele aceitasse minha oferta, reporia a quantidade exata que eu estava para gastar com o enfermo. Não há dúvida de que eu lamentava fazer essa despesa. O afeto que me deixou a percepção de meu erro se compreende melhor como um medo de ficar pobre por causa dessas despesas. Mas ambos os sentimentos, o pesar pelo gasto e a angústia de empobrecer, ligada a ele, eram inteiramente estranhos à minha consciência. Eu não tivera nenhum sentimento de pesar ao prometer essa soma e teria considerável risível sua motivação. É provável que jamais me acreditasse capaz de tal emoção, não fosse por estar bastante familiarizado através de minha prática psicanalítica com os pacientes, com o papel desempenhado pelo recalcado na vida anímica, e não fosse por ter tido dias antes um sonho que exigia a mesma solução. 5. Segundo Wilhelm Steckel, citou o seguinte caso, cuja autenticidade também posso garantir. Um exemplo simplesmente incrível de lapso de escrita e lapso de leitura ocorreu na redação de um semanário muito difundido,
Seus proprietários tinham sido publicamente chamados de venais. Evidentemente, faziam-se necessário escrever um artigo de repúdio e defesa. E foi o que se fez, travessão, com grande ardor e grande ênfase. O redator-chefe leu o artigo, enquanto o autor, obviamente, o leu várias vezes no manuscrito e depois novamente na prova tipográfica. Todos estavam plenamente satisfeitos. De repente, vem o revisor e aponta um pequeno erro que havia escapado à atenção de todos. Ali estava escrito com toda a clareza: nossos leitores são testemunhas de que sempre agimos de maneira mais interessada pelo bem da comunidade. É óbvio que a redação deveria ser da maneira mais desinteressada, mas os verdadeiros pensamentos irromperam com força elementar no comovido discurso. 6. Uma leitora do Pasteur Lloyd, a senhora Cata Lewy, de Budapeste, deparou recentemente com uma demonstração involuntária de franqueza semelhante a essa num telegrama de Viena, publicado no jornal de 11 de outubro de 1918. Com base na completa confiança mútua que tem prevalecido entre nós e nossos aliados alemães durante toda a guerra, pode-se ter certeza de que as duas potências hão de chegar a decisões unânimes na totalidade dos casos. É desnecessário mencionar expressamente que também na presente fase tem havido uma cooperação ativa e descontínua entre os diplomatas aliados. Passadas apenas algumas semanas, foi possível pronunciar-se com maior franqueza sobre essa confiança mútua, não havendo mais a necessidade de refugiar-se num lapso de escrita ou num erro de imprensa. 7. Um americano residente na Europa que deixara sua mulher em meio a um desentendimento, achou que agora poderia reconciliar-se com ela e lhe pediu que atravessasse o oceano e fosse ter com ele em determinada data. Seria esplêndido, escreveu ele, que, como eu, você pudesse vir na Mauretania, mas não ousou enviar a folha onde constava essa frase. Preferiu escrevê-la de novo. É que ele não queria que ela reparasse na correção que fora preciso fazer no nome do navio. Inicialmente, ele escrevera mesmo Lusitania. Esse lapso de escrita não requer explicação, interpreta-se com perfeita clareza, mas um feliz acaso nos permite acrescentar mais um detalhe. Antes da guerra, sua mulher visitara a Europa pela primeira vez, por ocasião da morte de sua única irmã. Se não me engano, o Mauretania é a nave-irmã sobrevivente do Lusitania, afundado durante a guerra. 8. Um médico havia examinado uma criança e estava escrevendo a receita que incluía a palavra álcool. Enquanto fazia, a mãe da criança o importunava com perguntas disparatadas e desnecessárias. Ele decidiu intimamente não se irritar com isso e conseguiu realizar esse propósito, mas cometeu um lapso de escrita enquanto era perturbado. Em vez de álcool, lia-se na receita ahol ou achol. 9. O
exemplo seguinte, relatado por Ernest Jones, 1911, sobre A. Brill, tem uma afinidade de conteúdo e por isso é aqui inserido, embora seja de hábito totalmente abstêmio. Ele se deixou persuadir por um amigo a beber um pouco de vinho. Na manhã seguinte, uma violenta dor de cabeça deu-lhe motivo para lamentar sua transigência. Coube-lhe escrever o nome de uma paciente que era Ethel, e, em vez disso, escreveu Ethel. É claro que também se deve levar em conta que a dama costumava beber mais do que lhe convinha. 10. Já que um lapso de escrita por parte de um médico ao escrever uma receita tem uma importância que vai muito além do costumeiro valor prático dos atos falhos, aproveito essa oportunidade para relatar na íntegra a única análise já publicada desses lapsos cometidos por médicos do Dr. Edward Hitzman, 1913. Contou-me um colega que no decorrer dos anos cometeu várias vezes um erro ao receitar certo medicamento às suas pacientes de idade avançada. Em 2 ocasiões, receitou uma dose 10 vezes maior do que a correta e em seguida viu-se obrigado a perceber disso repentinamente, com extrema angústia ante a ideia de ter prejudicado sua paciente, ter se exposto a um enorme transtorno, a tomar medidas apressadas para recuperar a receita. Esse curioso ato sintomático merece ser esclarecido por uma descrição mais exata de cada caso e por uma análise. Primeiro caso, ao tratar de uma pobre mulher já no limiar da senectude, o médico receitou contra uma constipação espasmódica uma dose 10 vezes mais forte de supositórios de belladonna. Ele deixou o ambulatório e já em casa, cerca de 1 hora depois, enquanto lia o jornal e tomava o café da manhã, seu erro de repente lhe ocorreu. Dominado pela angústia, ele correu primeiro ao ambulatório para conseguir o endereço da paciente e de lá foi às pressas para a casa dela, que ficava muito afastada. Ficou radiante ao constatar que a velhinha ainda não mandara aviar a receita e voltou aliviado para casa. A desculpa que deu a si mesmo nessa ocasião, não sem justificativa, foi que o chefe do ambulatório, muito conservador, ficara olhando por sobre seu ombro enquanto ele escrevia a receita e o havia distraído. Segundo caso, o médico teve de se afastar a contragosto da consulta a uma bela paciente, coquete e provocadora, para fazer uma visita médica a uma velha solteirona. Tomou um táxi, pois não dispunha de muito tempo para essa visita. É que, em certo horário, tinha combinado encontrar-se em segredo com uma jovem a quem amava, perto da casa dela. Também aqui havia uma indicação de belladonna por causa de queixas análogas às do primeiro caso. Mais uma vez ele cometeu o erro de receitar uma dose 10 vezes mais forte do medicamento. A paciente trouxe à baila um assunto de certo interesse, mas que não vinha ao caso e o médico mostrou impaciência, embora a negasse com suas palavras, e deixou a paciente, conseguindo comparecer a tempo ao encontro marcado.
Umas 12 horas depois, por volta das 7 da manhã, o médico acordou quase simultaneamente. Vieram-lhe à consciência seu lapso de escrita e um sentimento de angústia, e ele enviou às pressas um recado à paciente, na esperança que o remédio ainda não tivesse sido retirado da farmácia, pedindo que a receita lhe fosse devolvida para que pudesse revê-la. Ao recebê-la, porém, constatou que o medicamento já fora aviado. Com resignação estoica e com o otimismo nascido da experiência, dirigiu-se à farmácia, onde o farmacêutico o tranquilizou, explicando que, naturalmente, ou quem sabe, também por engano, preparara o medicamento numa dose menor. Terceiro caso. O médico queria receitar uma mistura de Tinct Belladonnai e Tinct OPII, em dose inofensiva para sua tia idosa, irmã de sua mãe. A receita foi imediatamente levada à farmácia pela empregada. Pouquíssimo tempo depois, ocorreu ao médico que ele escrevera extrato em vez de tintura, e logo em seguida o farmacêutico telefonou para interpelá-lo sobre esse erro. O médico desculpou-se com o falso pretexto de que não havia terminado a receita, que fora retirada às pressas de sua mesa, inesperadamente, e portanto a culpa não era dele. Esses 3 erros de escrita têm em comum os seguintes pontos destacados. Até agora, isso só aconteceu ao médico com esse exato medicamento. Em todas as vezes tratou-se de uma paciente feminina muito idosa, e todas as vezes a dose foi forte demais. Uma curta análise evidenciou que a relação do médico com sua mãe deve ter tido importância decisiva. De fato, ocorreu-lhe que em certa ocasião, travessão, e é extremamente provável que tenha sido antes desses atos sintomáticos, travessão, ele prescrevera essa mesma receita para sua mãe, que era também uma mulher idosa, receitando uma dose de 0,03, embora estivesse mais familiarizado com a dose usual de 0,02, e isso, segundo disse a si mesmo, para ajudá-la de maneira mais radical. A reação da frágil mãe ao medicamento foi uma congestão cefálica e uma secura desagradável na garganta. Ela se queixou disso, aludindo no meio gracejo aos riscos que podem advir da consulta com um filho. De fato, houve outras ocasiões em que sua mãe, que aliás era filha de médico, fez objeções parecidas em tom meio jocoso aos medicamentos ocasionalmente recomendados pelo filho médico, e falou em envenenamento. Tanto quanto este autor podia entender as relações desse filho com sua mãe, não há dúvida de que ele é um filho instintivamente amoroso, mas sua avaliação intelectual da mãe e seu respeito pessoal por ela não são nada exagerados. Ele mora na mesma casa com o irmão, um ano mais moço, e com a mãe, e há anos sente essa convivência como um entrave à sua liberdade erótica, mas sabemos pela experiência psicanalítica que se costuma abusar de tais argumentos como desculpa para um comprometimento incestuoso interno.
O médico aceitou essa análise, ficando razoavelmente satisfeito com a explicação, e sugeriu, sorrindo, que a palavra belladonna, entre parênteses mulher bonita, também poderia conter uma referência erótica. Ocasionalmente, ele próprio já havia utilizado esse remédio. A meu ver, os atos falhos graves como esse se dão exatamente da mesma maneira que os de cunho inofensivo que costumamos investigar. 11. O próximo lapso de escrita relatado por Sándor Ferenczi há de ser considerado particularmente inocente. Pode-se interpretá-lo como um ato de condensação proveniente da impaciência. Abre parênteses, veja-se o lapso da fala der Apfel, fecha parênteses. E tal concepção poderia ser mantida se uma análise aprofundada da ocorrência não revelasse um fator perturbador mais poderoso. Isso condiz com a anecdote. Escrevi certa vez em meu caderno de anotações. Naturalmente queria dizer anecdote, entre colchetes, anedota. E era a do cigano condenado à morte, entre colchetes, Todi, que pediu a graça de poder escolher pessoalmente a árvore em que seria enforcado. Abre parênteses, embora procurasse com afinco, não conseguiu encontrar nenhuma árvore adequada. Fecha parênteses. 12. Por outro lado, existem ocasiões em que o mais insignificante lapso de escrita pode expressar um perigoso sentido secreto, conta um correspondente anônimo. Terminei uma carta com essas palavras: Herzlichste Grüße an Ihre Frau Gemahil und Ihren Sohn, ou Sohn. Quando ia colocando a folha no envelope, reparei no erro cometido na primeira letra de Ihren e o corrigi. Ao voltar para casa depois da minha última visita a esse casal, a dama que me acompanhava observou que o filho tinha uma semelhança notável com um amigo da família e seguramente seria filho dele. 13. Uma dama enviou à irmã algumas linhas com votos de felicidade por sua mudança para uma casa nova e espaçosa. Uma amiga que estava presente reparou que a autora da carta pusera nesta o endereço errado, que nem sequer correspondia ao da casa que a irmã tinha acabado de deixar, mas a primeira casa que ela tivera logo depois de casar e de onde se mudara há muito tempo. A amiga chamou-lhe a atenção para o lapso. Você tem razão, teve ela de confessar. Mas como foi que cheguei a isso? Por que agi assim? É provável, disse a amiga, que você esteja com inveja da casa grande e bonita que ela terá agora, enquanto você mesma se sente num espaço apertado e por isso a recolocou na primeira casa onde ela não estava melhor do que você. Certamente sinto inveja da nova casa dela, confessou a outra com franqueza e acrescentou: que pena a gente ser sempre tão mesquinha nessas coisas. 14. Ernest Jones, 1911, relata o seguinte lapso de escrita que lhe foi fornecido por A. Brill. Um paciente enviou ao Dr. Brill um texto em que se empenhava em atribuir seu nervosismo às suas preocupações e inquietações com seus negócios durante uma crise do algodão.
Todos os meus problemas se devem a essa maldita onda de frio. Entre colchetes, frigid wave. Não existem nem mesmo sementes. Abre parênteses por wave, naturalmente, ele pretendia referir-se a uma onda, uma tendência do mercado financeiro. Fecha parênteses. Na realidade, porém, o que escreveu não foi onda, mas sim mulher. Frigid wife. No fundo de seu coração, ele abrigava ressentimentos contra a mulher por sua frieza conjugal e por não lhe ter dado filhos, e não estava longe de reconhecer que sua vida de abstinência forçada desempenhava um grande papel na causação de seus sofrimentos. 15. Conta o Dr. R. Wagner, 1911, a seu próprio respeito. Ao reler um velho caderno de apontamentos, percebi que, na pressa de fazer anotações, eu cometer um pequeno lapso, em vez de eptel, entre colchetes, epitélio, havia escrito editel, acentuando a primeira sílaba. Tem-se o diminutivo de um nome de mulher. A análise retrospectiva é bastante simples. Na época em que cometi o lapso, meu conhecimento da portadora desse nome era muito superficial e só bem mais tarde é que se transformou num relacionamento íntimo. O lapso de escrita é, portanto, um belo exemplo de irrupção da atração inconsciente que senti por ela, numa época em que eu mesmo não tinha a menor ideia disso, e a forma escolhida do diminutivo caracterizou ao mesmo tempo a natureza dos sentimentos concomitantes. 16. Da doutora von Hug-Hellmuth, 1912. O médico receitou a uma paciente Leviticowaser ou Waser, entre colchetes, água levítica, em vez de Levicowaser. Esse erro, que deu a um farmacêutico uma bela oportunidade para tecer comentários desfavoráveis, pode facilmente ser encarado de maneira mais benévola quando se buscam suas possíveis motivações do inconsciente e quando se está disposto a conceder-lhes certa plausibilidade. Travessão. Ainda que sejam apenas conjecturas subjetivas de alguém que não conhece o médico de perto, a despeito de recriminar seus pacientes numa linguagem um tanto dura por seus hábitos alimentares pouco racionais, travessão, de fazer-lhe sermões, abre colchetes, die Levitan lesson, fecha colchetes, por assim dizer, travessão. Esse médico gozava de grande popularidade, de modo que sua sala de espera ficava lotada antes e durante os horários de consulta. E isso justificava seu desejo de que os pacientes já atendidos se vestissem o mais depressa possível. Travessão, vite, vite, abre colchetes, rápido, rápido em francês, fecha colchetes. Se bem me lembro, sua mulher era francesa de nascimento, o que confere certo apoio à minha hipótese, aparentemente muito ousada, de que ele usasse justamente o francês em seu desejo de que os pacientes tivessem maior agilidade. Aliás, é hábito de muitas pessoas recorrerem a palavras estrangeiras para expressar esses desejos. Meu próprio pai nos apressava em nossos passeios quando crianças, exclamando Avante gioventù, abre colchetes, Avante juventude em italiano, fecha colchetes, ou Marches ao pas, abre colchetes, em frente, marche em francês, fecha colchetes. Já um médico muito idoso com quem estive em tratamento por uma
afecção da garganta quando menina, costumava tentar inibir meus movimentos que lhe pareciam rápidos demais, murmurando um tranquilizante piano, piano, abre colchetes devagar, devagar, em italiano, fecha colchetes. Assim, parece-me muito plausível que também o outro médico tivesse o mesmo hábito e assim cometesse o lapso de escrita, usando Leviticowasser em vez de Levicoacer. O mesmo texto contém outros exemplos extraídos de lembranças da juventude da autora. Abre parênteses, Frasosiche em vez de Franzosiche e um lapso na redação do nome Call, fecha parênteses. 17. Sou grato ao Sr. J.G. que também contribuiu com o exemplo já mencionado, pelo seguinte relato de um lapso de escrita, cujo conteúdo é idêntico a de um famoso xiste de mau gosto, mas do qual estava definitivamente excluída qualquer intenção de fazer piada. Quando era paciente de um sanatório, abre parênteses, de doenças pulmonares, fecha parênteses, fiquei sabendo, para meu pesar, que a mesma doença que me forçara a buscar tratamento numa casa de saúde fora constatada num parente próximo. Numa carta a esse parente, recomendei-lhe que consultasse um especialista, um professor famoso com quem eu mesmo estava em tratamento e de cuja autoridade médica estava plenamente convencido, ao mesmo tempo em que tinha todas as razões para me queixar de sua falta de cortesia. Pouco tempo antes, o referido professor se recusara a lavrar-me um atestado que tinha grande importância para mim. Em sua resposta à minha carta, meu parente chamou-me a atenção para um lapso da pena que me divertiu muitíssimo, posto que reconheci sua causa de imediato. Em minha carta eu usara a seguinte frase, abre aspas, assim eu aconselho insultar sem demora o professor X, fecha aspas. É claro que eu pretenderia escrever consultar. Talvez eu deva assinalar que meus conhecimentos de latim e francês excluem a possibilidade de explicar isso como um erro devido à ignorância.